última aula, a gente falou sobre a hipótese de Broglie, que associava a cada partícula uma onda, e a gente viu que esse foi o primeiro passo para uma mudança radical na nossa concepção a respeito da matéria, em especial em escala atômica e subatômica, o que levava a gente a abandonar a ideia de partículas como pontos geométricos e usar a função de onda para descrever o comportamento da partícula. Bom, mas dado uma partícula, e se eu sei as forças ou as forças externas que agem sobre essa partícula, como que eu faço para determinar a função de onda que descreve o comportamento dessa partícula? Então, nas próximas aulas, a gente vai estudar alguns exemplos importantes da física quântica de como que a gente chega à função de onda que descreve adequadamente o comportamento de uma partícula. Ok, então, antes da gente falar do cálculo da função de onda e da evolução temporal da função de onda, que é o que a gente quer em última instância, vamos relembrar algumas coisas que a gente usa na física clássica para descrever um sistema. Então, vamos lembrar lá dos primeiros cursos de física, o curso de física 1, como que a gente descreve um sistema mecânico na física clássica. Um sistema mecânico, ele é descrito pelo vetor posição em função do tempo. Então, eu tenho essa expressão aqui que me dá o comportamento desse sistema mecânico. Se eu sei quem é R como função de T, eu consigo responder várias perguntas a respeito do comportamento desse sistema. Ok, então, para um sistema mecânico lá da física clássica, o que a gente precisa fazer é encontrar R de T. E como que a gente faz isso? A primeira coisa é a segunda lei de Newton, que é a lei física que diz como o R vai variar se eu aplicar uma força sobre esse sistema, F igual a MA, supondo aqui que não tem nada relativístico, né, lá dos sistemas em que a mecânica newtoniana se aplica. A gente já viu como isso se modifica, né, mas só para a gente ter um exemplo aqui do que é o nosso objetivo nessas próximas aulas. Então, o que a gente tem que fazer é resolver a equação, essa equação diferencial, que é obtida quando a gente aplica a segunda lei de Newton para esse sistema. E a gente precisa encontrar a solução dessa equação diferencial que satisfaz as condições iniciais adequadas, que é a posição inicial e a velocidade inicial. Então, lá no curso de Física 1, o que vocês fizeram foi, para cada exemplo, para cada sistema físico importante, descobrir quem era a força que age sobre aquele sistema, quais eram as condições iniciais adequadas, resolver a equação e encontrar, dentre todas as soluções daquela equação diferencial, aquela que satisfaz as condições iniciais do sistema que a gente quer estudar. Bom, o que acontece quando eu tenho um fenômeno ondulatório, por exemplo, uma onda sonora ou uma onda em uma corda? A equação diferencial vai se modificar um pouco, mas a ideia da matemática por trás é mais ou menos a mesma, tá? Então, vamos supor que a gente tem uma corda com as extremidades fixas e eu quero descrever o comportamento dessa corda aqui, tá? Então, se eu supor que eu tenho aqui o zero, exatamente aqui no meio, tá? Ligando esses dois pontinhos aqui, eu vou chamar de U de xt, então aqui eu tenho x, a altura de cada pontinho da corda como função de x e função do tempo. Para descrever o comportamento dessa corda, o que eu preciso fazer é descobrir quem que é a função U de xt, que me dá a altura de cada pontinho da corda como uma função de t. Bom, como é que a gente encontra essa função U de xt? Então, esses fenômenos ondulatórios, eles têm que satisfazer uma equação de onda, e para esse problema, a gente tem certas condições iniciais e condições de contorno. Então, o que a gente precisa fazer é resolver a equação da onda, que é a equação diferencial que determina qual é o comportamento desse sistema, e aplicar, encontrar a solução que
satisfaz também as condições iniciais e condições de contorno. Então aqui eu tenho as condições de contorno que estão relacionadas com o fato de que as extremidades da corda estão fixas, e aqui eu tenho as condições iniciais, que é a posição inicial de cada pontinho da corda e a velocidade inicial de cada pontinho da corda. Então, se eu resolver essa equação diferencial parcial e encontrar a solução que satisfaz todas essas condições de contorno e condições iniciais, eu encontro a função U de xt, que descreve o comportamento desse fenômeno ondulatório da onda mecânica nessa corda com extremidades fixas. Bom, então, essencialmente, apesar da natureza da equação e da complexidade desses problemas ser diferente, sempre que a gente quer descrever um problema, um sistema físico, a gente tem uma equação diferencial que vem das leis da física, e eu tenho certas condições iniciais ou condições de contorno que vêm também da natureza do problema. Então, se eu determinar bem qual é a equação que descreve esse sistema físico e quais são as condições de contorno e condições iniciais adequadas, depois é simplesmente um problema matemático, que pode ser nada simples, né? Porque essas equações aqui nem sempre são fáceis de resolver, mas é um problema matemático resolver a equação diferencial e encontrar a solução adequada para aquele exemplo que a gente está estudando. Na física quântica não é diferente. A gente, para encontrar a função de onda que descreve um sistema, a gente tem uma equação diferencial que determina qual é o comportamento da função de onda, e eu tenho algumas condições iniciais e condições de contorno que dependem da natureza do problema que eu vou estudar. No caso da física quântica, a equação diferencial que determina o comportamento da função de onda é chamada de equação de Schrödinger, e ela pode ser escrita dessa forma aqui. Então aqui eu tenho uma derivada temporal, lembrando que aqui as coisas podem ser números complexos, né? Então aparece o i aqui de novo dos números complexos, e esse h aqui é um operador, é um objeto que transforma uma função em outra função, que está relacionado com a energia do sistema, e ele é chamado operador hamiltoniano. Tá? Então, o que a gente vai fazer nas próximas aulas é estudar um pouquinho mais dessa equação aqui e resolver essa equação para vários sistemas que são exemplos importantes na física quântica. É interessante notar aqui que o Schrödinger ele não simplesmente sonhou com essa equação, ela surgiu do nada, né? Nesses cursos de física básica, a gente não tem muito tempo para falar sobre a história do desenvolvimento dessas ideias, mas apesar da equação de Schrödinger não poder ser derivada a partir de outros princípios, o Schrödinger chegou até essa equação usando outros conhecimentos prévios, outras equações anteriores já conhecidas e outras relações que ele sabia que poderiam estar relacionados com o comportamento da função de onda. Então, em especial, ele usou a equação de Hamilton-Jacobi, que é uma equação que é a equação diferencial fundamental de uma outra formulação da mecânica clássica, equivalente a essa que a gente estuda com as leis de Newton, que é a formulação hamiltoniana, e a partir da equação de Hamilton-Jacobi, fazendo modificações adequadas, ele chegou a essa equação aqui. Tá? Então, às vezes a gente simplesmente vê essas equações e a gente tem a impressão de que foi simplesmente uma sacada de gênio, e claro que a inteligência e a genialidade dessas pessoas está muito conectada com o desenvolvimento desses resultados, mas uma parte da ciência que normalmente as pessoas ignoram é o trabalho de formiguinha, que as coisas vão se construindo a partir do trabalho de outras pessoas. Então a inteligência e a genialidade são muito importantes, mas o trabalho duro é igualmente importante. Tá? Então isso aqui não caiu do céu, existiam outros conhecimentos anteriores que o Schrödinger usou para chegar até essa equação. E claro, ele poderia ter desenvolvido uma equação que não funcionava, então todas essas coisas têm que passar pelo teste dos experimentos. Né? Será que essa equação de fato é a equação correta? Bom, e para fenômenos não relativísticos, né, que não precisam
da relatividade restrita, essa equação sim concorda com os experimentos, e o que a gente vai fazer agora é estudar a solução dessa equação para exemplos importantes da física quântica. Ok, então H é chamado operador hamiltoniano. Esse é um objeto matemático que pega uma função de x, y, z e t e transforma em outra função de x, y, z e t. Daqui a pouco a gente vai ver qual é a cara desse operador, qual é a cara desse objeto matemático. Mas aqui agora eu quero só falar da ideia. Para encontrar a função de onda, então eu preciso resolver a equação de Schrödinger e encontrar a solução que satisfaz as condições iniciais e as condições de contorno adequadas. Ok, então para a gente encontrar a evolução temporal da função de onda, o que a gente vai fazer agora é determinar quem é o operador hamiltoniano. Isso depende das forças e de como é o problema que a gente quer estudar. A gente tem que resolver a equação de Schrödinger, então essa parte intermediária é puramente matemática. A gente tem que resolver uma equação diferencial parcial, depende do tempo, depende das coordenadas x, y e z. Nem sempre resolver essa equação é fácil, tá? Na maioria dos casos não é fácil. E aí a gente tem uma gama de aproximações e outras técnicas que não vou entrar aqui, mas é importante que vocês saibam que elas existem. E aí a gente precisa identificar quais são as condições iniciais e quais são as condições de contorno adequadas. E aí, com a solução geral da equação diferencial, a gente vai procurar, dentro desse conjunto de soluções, qual é a solução que satisfaz as condições iniciais e as condições de contorno adequadas.